Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, galera. Espero que dessa vez funcione. Acho que eu já gravei 2 vezes hoje e não deu certo. O computador realmente hoje não está colaborando. Fica cortando e não aparece o que eu quero mostrar para vocês. Bom, eu pedi para vocês na semana passada para vocês darem uma lida no material que eu passei, principalmente dando ênfase à curva de nível, né? Então, assim, nesse momento que a gente está passando, está sendo muito complexo para mim colocar conteúdos, aliás, complexo não, impossível de dar aula prática. Todos aqueles que já foram meus alunos aí, que foram aluno subsequente ou no médio, sabem que eu vou muito para o campo, dou muita aula prática e tudo. Acho que quando a gente voltar, o Bernardo já está caminhando, já dá para levar o Bernardo lá para o campo, ele vai mesmo, ele leva o instrumento, leva o teodolito. Brincadeira, espero que o Bernardo fique em casa quando retornar aí, pra gente não expor ele a vírus, essas coisas. Então, Amanda que me perdoe. Então é o seguinte, o que eu pensei, certo? Eu pensei de conseguir, através das ferramentas do Google Earth, a gente conseguir demonstrar mais ou menos como funciona essa questão de levantamento de curva de nível. Curva de nível é uma coisa que está sempre muito presente, né, quando a gente fala da agricultura em si, quando fala sobre terrenos que têm um pouco mais de declividade, sempre se fala, tem que se plantar em nível, né? Tem que se fazer um terraceamento em nível para que você consiga aproveitar tanto água como evitar que vamos dizer, esse terreno fique susceptível à erosão, certo? Então, sempre que se fala em plantios em áreas que têm um maior declive, sempre se fala em curvas de nível. Então, para se ter um melhor entendimento, né, eu coloquei, né, para vocês olharem lá, na primeira parte lá que fala justamente sobre a questão de altitude e cota, uma coisa que eu falei para vocês, o que é uma cota, o que é uma altitude. Uma altitude usa como referencial o nível do mar, e cota, ela é uma atribuição, né? Eu posso, num terreno, eu posso atribuir que uma cota é X ou é Y, já a altitude não, ela sempre leva em consideração o nível do mar, certo? Então, essas diferenças sanadas, né? O que é uma curva de nível? Uma curva de nível é uma linha que liga pontos de uma mesma cota, ou uma mesma altitude, né? Nesse caso. Então ela vai ligar esses pontos, é como se fosse um joguinho de ligar os pontinhos, certo? Esse jogo de ligar os pontinhos é justamente o que eu estou querendo propor para vocês hoje. Nas aulas passadas eu solicitei para vocês pegarem uma área e vocês tentarem descrever ela com maior riqueza de detalhamento em cima do visual que vocês encontram no próprio Google Earth, certo? Dessa forma, e analisando agora de uma maneira diferente, nós vamos traçar as curvas de nível desse terreno que vocês trabalharam das outras aulas, certo? Então, eu vou dar uma demonstração aqui, como vocês podem fazer isso também, certo? Porque, como eu falei, como utilização disso, justamente o plantio em nível, se você, por exemplo, também vai fazer uma sistematização de uma área, uma sistematização para fins de plantio ou de irrigação, por exemplo, né? Irrigação por superfície, ela depende bastante dessa componente, né, da declividade. Então você vai ver qual é a melhor maneira de você traçar uma declividade, porque a declividade do terreno ela já existe por si só. Vocês no trabalho que eu passei para vocês devem ter calculado, né, a declividade entre dois pontos da área que vocês trabalharam, e dentro dessa área que vocês trabalharam, né, vocês calcularam a declividade, mas e se você quisesse atribuir uma declividade? Você quisesse modificar o terreno e a partir dessa modificação você dizer, ó, eu quero que tenha uma declividade de 5% aqui nessa área. Não quero não mais do que isso, porque acima de 5% vai ser prejudicial para mim, ou eu quero uma declividade de 2% nessa área, porque eu preciso dessa declividade para me fazer a minha irrigação por superfície, a água vai caminhar nessa velocidade assim, assim, assado, porque ela só vai
funcionar se ela tiver 2% de declividade. Então, esse tipo de ação, né, esse tipo de utilização, né, de entender as curvas de nível, saber como elas se distribuem no campo, é que a gente vai tentar fazer nessa aula aqui hoje, certo? Então, eu vou diminuir aqui minha cabeça aqui, se é que isso é possível, só é possível aqui, eu diminuir minha cabeça. Opa, não é possível não, peraí, não, que é isso? Opa. Pronto, diminuir aqui, estou nesse cantinho aqui, agora vamos lá. Bom, aqui, o que eu já vou mostrando aqui de cara para vocês, eu já tracei aqui a cota 226, certo? A cota 226. O que foi feito aqui? Eu estou ligando pontos de uma mesma cota, né? No caso, a cota 226. E eu estou utilizando como referencial aqui o nosso próprio campus, certo? Espero que não esteja cortando, porque já é a segunda vez que eu faço, terceira vez que eu faço esse vídeo, e aí fica cortando, a imagem fica parando. Bom, uma coisa que eu fiz aqui, no computador vai ser bem mais fácil para quem for utilizar o computador, no celular um pouco mais difícil, mas dá para fazer também, que eu já testei. Então você vai encontrar os pontos e aí você vai ver onde é que vai mudar esses pontos, e aí você vai unir esses pontos para até formar um caminho, e esse caminho que vai virar a sua cota, ou a sua cota não, a sua curva de nível, certo? Nos mapas convencionais, você vê essas linhas bem mais suavizadas, né? Você vê que tem uns cantinhos aqui, mas logicamente é porque são atribuídos mais pontos e logicamente no desenho, tanto manual como o desenho feito por computação, você tem ferramentas para você suavizar essa linha. Quando você vai fazer trabalhos com curva de nível ou com sistematização, geralmente você vai fazer um estaqueamento, né? Você vai fazer uma malha, né? Essa malha de 10 em 10 metros, 50 em 50 metros, 100 em 100 metros, que aí você vai atribuir e vai medir esses valores, certo? De cada uma das estacas. Vamos dizer que você tem intervalo, você faz uma estaca aqui, aí essa estaca, aí 100 metros para cá, 100 metros para cá, 100 metros para cá, e assim sucessivamente, até você fechar um quadrante específico. Fechando esse quadrante, aí você vai ver, medir cada estaca dessa, saber qual é a altura de cada estaca dessa, e vai fazer uma estimativa de onde é que passa cada dessas cotas que você está trabalhando. Quando a gente está trabalhando aqui no Google Earth, o limite, no caso, o limitador é 1 metro, né? Então, de uma cota, de um nível para outro, de uma cota para outra, né? De uma curva de nível para outra, nós temos exatamente 1 metro, certo? Diferentemente de um levantamento direto de campo, né? No caso que você pode ter uma variação tanto quanto menor, né? E você tem um refinamento maior do levantamento. E esse refinamento maior gera um pouco mais de trabalho, só que você está numa área específica, né? Existem programas, lógico, que fazem isso automaticamente, mas eu estou querendo que vocês trabalhem para vocês conseguirem enxergar isso. Então, se vocês forem ver aqui, ó, ao longo dessa linha que eu tracei, desse caminho que eu tracei, todos os lugares aqui, a cota é cota 226. Então, nós vamos fazer aqui duas cotas, certo? Duas cotas que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar aqui, ó, a ferramentinha aqui de adicionar um caminho, certo? Vocês podem alterar esse caminho aqui clicando, né, em propriedades. Só que eu não sei como é que faz. Quando eu clico e faço aqui, né, no caso que eu clico aqui e eu coloco, não vai aparecer para vocês essa caixa. Eu estou clicando aqui, está aparecendo. Aí aparecem várias opções, uma delas é propriedades. Aí você pode alterar as configurações dessa linha. Pode deixar uma linha mais grossa, você pode mudar a cor, né? Então você pode fazer essas alterações também, certo? Então, se você quiser, logicamente. Se não, ela vai ter um default lá, que ela vai ser uma cor, se eu não me engano, vai ser branco, com uma espessura de 1, né? Que a espessura de 1 lá, que eu não sei. Essa aqui eu coloquei 2, tá certo? A espessura da linha e a cor amarela. Então você pode trabalhar ela tanto branca como preta, como você quiser. Só você ir lá
e alterar nas propriedades. Não vai aparecer para vocês aqui porque eu não sei, e eu não sei como é que faz. Então, já estou avisando de imediato para vocês. Então, como é que a gente vai fazer? Isso daqui é o instituto, certo? Nesse cantinho eu vou fazer duas cotas aqui, certo? A cota 227 e 228, certo? Para a gente enxergar como é que fica mais ou menos o desenho aqui e mostrar, dar o exemplo para vocês trabalharem nessa atividade de vocês, certo? Então vamos lá. Então vamos traçar aqui, vou pedir aqui uma linha, um caminho. Então vamos lá. Eu tô aqui, ó. Aqui vai mostrando a altitude, certo? Então vamos lá. Eu estou aqui bem no perímetro do negócio aqui, ó, vamos encontrar. Opa! Aqui, ó, 228 para 227, certo? Então aqui bem no cantinho, vou lá, já marquei. Então beleza, vou caminhar agora aqui para dentro, certo? 228, 227, beleza. Aqui, ó, 228, aqui tá 229 também, mais 228, 200 e... Vamos lá, opa, 227 mudou. Então vou clicando. Vai lá, opa, 228 e mudou para 227. Vou lá, continuo traçando. Então vou aqui, mudou 227. Vou trazendo aqui 227. Opa, peraí, tá 227, tá. Então 228, 227. Uma peculiaridade também é que se acontecer com vocês é porque está errado, tá? Mas uma linha não pode cruzar com a outra, certo? Não existe cruzamento entre as linhas de cotas diferentes, a não ser que você tenha errado. Então, se você por um acaso cruzou as linhas, então teoricamente você está errado. Pronto. Então, ó, desenhamos aqui mais uma curva de nível. Eu vou até colocar, vocês não estão vendo a caixinha, mas eu vou colocar o nome, você pode alterar o nome também, certo? Nas propriedades, cota 227. Eu fiz aqui, ok, salvei. Agora nós vamos fazer a cota 228, certo? Cota 228. Então vamos lá. Seguindo aqui também, tal. Aqui, ó. Nós temos, cadê? Aqui nós temos a 229, né? Então 229, vou começar aqui do meio agora, para a gente ter uma ideia melhor. Aqui dentro. 228 mudou, então eu vou o caminho aqui, vou criar aqui dentro o caminho, tá? 228, aí agora 228 também. 229, 228, mudou também. 229, 228, mudou também. 229, 228, mudou também. 229, 229, 228. Opa, 229, 228. 229, 228. 228. 228. 229, 228. 229. 228. Aqui também, 229, 229, 228. 228. 229. Mudou para 228. 228. 228. 228.
Pronto. Então, a gente traçou aqui, certo? As curvas de nível para esse cantinho aqui do Instituto, certo? E a gente vai ter também o 229 aqui dentro também, né? Mas eu tracei só para vocês terem a ideia da disposição, né, do caso das curvas de nível. Então, para as áreas que vocês fizeram, eu gostaria que vocês fizessem esse trabalho desse jeito também. Vocês traçassem as curvas de nível das áreas que vocês fizeram o trabalho anterior. Então, na mesma área que vocês delimitaram, que vocês fizeram lá, observaram as estruturas, dividiram as áreas, né, de produção. Então, eu quero que vocês também façam as curvas de nível do terreno, certo? Então, a partir desse trabalho, né, vocês vão, no caso, mostrar para mim qual é a disposição dessas curvas de nível no terreno, certo? Então, esse basicamente vai ser o trabalho da gente hoje, por conta dessa situação, o trabalho prático no caso, certo? E aí a gente vai, a partir dessas informações que vocês me passaram, eu vou, de alguma forma, avaliar vocês. Nesse quesito, eu queria uma especial atenção de vocês, porque tem muita gente que pega, professor, eu só estava na fazenda, não sei o que, tal. Não se preocupem muito com essa questão de prazo, tá? Eu estabeleço um prazo lá, tá? Porque tem essa opção, mas eu estou bem flexível com relação a essa entrega, tá? Então, eu sei das dificuldades que todo mundo pode vir a ter, na situação que a gente está bem complexo. Hoje mesmo eu tive muita dificuldade para subir esse vídeo aqui. Espero que não dê problema, porque já é a terceira vez que deu problema, corrompeu, eu estava cortando, ou não estava funcionando direito, então tudo isso é bem chato, né? Então, o que eu quero é que vocês efetivamente entendam as coisas que eu estou passando para vocês, certo? Já que a gente não tem aula prática, não tem a oportunidade de ter aula prática no campo, eu estou tentando algumas alternativas de dar algumas noções para vocês do de como é feito, né? De como a gente consegue identificar determinados conteúdos que são específicos principalmente para a tomada de decisões. Justamente essa questão das curvas de nível é uma delas, né? Então, eu queria que vocês fizessem uso dessa ferramenta, tentassem dessa forma traçar as curvas de nível e em cima dessas curvas de nível vocês enxergarem, às vezes é a área de trabalho de vocês, né? Ou a área também vamos dizer, de onde vocês moram e tal. Então, isso tudo pode ser uma ferramenta de tomada de decisão. Às vezes você vai enxergar determinadas coisas que eram bem visíveis no campo, mas talvez você precisasse dessa noção de número, né? De número, quantificar, né? Para você conseguir calcular e entender determinadas situações que você tinha noção visual do que acontecia, mas você não tinha o número. Então, isso que é bem importante, certo? Então, assim, eu sei que é muito difícil, mas eu sei também que vocês têm a noção de que essas aulas que a gente está tendo não são aulas efetivamente práticas, né? Nós teremos a oportunidade de fazer aulas especificamente práticas, que, como eu já falei, eu gosto dessa parte prática, eu gosto de ir para o campo, eu gosto de mostrar para vocês como é que se faz realmente, mas infelizmente estão proibidas, e aí também eu não sei como é que vai ficar essa situação. No âmbito institucional, nós estamos tentando ver como é que isso vai ocorrer, né? Essa questão das aulas práticas, como é que vão ocorrer no semestre que vem, eu não sei quando, mas nós vamos ter elas, e se da minha parte vocês têm a garantia que isso vai acontecer realmente, nós teremos aulas práticas, certo? Então, eu queria que vou criar lá uma atividade lá e que vocês tentassem fazer e, na medida do possível, entregar no prazo, né? Eu vou colocar para quarta-feira da semana que vem
e aí vocês tentem fazer. Estou tentando fazer também aulas bem curtas, né? Porque também eu sei como é chato também. Vocês não têm a noção de como eu me acho chato nessa plataforma aqui, porque eu fico só parado no canto, então não tenho oportunidade de interagir com vocês. Eu acho que na semana que vem também talvez a gente não vá ter aula. Eu quero marcar com vocês já de antemão para a gente bater um papo ou criar uma reunião lá no Meet para a gente conversar, certo? E vocês me passarem alguma coisa do que vocês estão sentindo, do que vocês estão passando, das necessidades de vocês. Eu sinto que muitos de vocês interagem comigo, perguntam tal, tudo, mas outros não. Então eu queria saber da opinião dessas outras pessoas também, de como é que está essa situação toda. Não necessariamente academicamente falando, mas até psicologicamente está sendo muito complicado para todos nós. Então era isso, grande abraço, espero que dessa vez o vídeo tenha dado certo. Fiquem com Deus e aproveitem, né? Aproveitem a oportunidade de entender ou tentar utilizar essa ferramenta aí como ferramenta para aprendizagem, certo? Grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Se der certo, né?